Hello again, good morning, how are you? Então, agora, hoje, na aulinha de hoje, continuando aí a nossa série sobre os verbos auxiliares, então para a gente continuar esclarecendo algumas dúvidas muito comuns, ok? Então não se preocupe, se você tinha dúvida aí sobre o do, o does, o did, como a gente já falou, hoje, agora vamos falar do verbo auxiliar can. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Então é o seguinte, o verbo can, ele é um verbo especial. Além de ser um verbo auxiliar, ele também é um verbo especial. Por quê? Quando a gente usa ele como verbo auxiliar, é quando você quer falar o seguinte: hoje eu posso estudar, por exemplo. Hoje eu posso estudar inglês. Amanhã eu não posso, não tenho tempo, ok? Nessa situação, a gente vai usar o can, ok? Por exemplo, today I can study English, but tomorrow I can't study English. Ok? Ou tanto faz, ok? É claro que aqui eu estou dando exemplos, uma frase afirmativa, né? Positiva hoje e negativa amanhã, mas tanto faz, ok? Claro. A parte importante é você entender que o verbo can é quando você fala de que você pode ou você consegue fazer alguma coisa. E aqui é um detalhe que muita gente esquece, que o verbo can ele pode ser tanto poder, tipo eu posso fazer alguma coisa, eu tenho essa possibilidade ou eu tenho essa capacidade, mas também ele é o consigo. Então tem muita gente que esquece quando a gente vai pensar em falar uma frase, por exemplo, eu não consigo fazer isso hoje. Pensa bem, o sentido dessa frase, mesmo em português, se você está falando que você não consegue, é a mesma coisa de que você não pode, ok? É claro que em português, né, por ter esses dois verbos, a gente tem algumas situações específicas que realmente, assim, pode ser diferente, né, o poder e o conseguir, mas em inglês, de uma forma geral, o can, o verbo can, é usado nessas duas situações. Seja se você falar que você pode ou não pode fazer alguma coisa, ou você consegue ou não consegue, ok? Então, uma notícia muito boa é que aquela regrinha que a gente viu lá sobre o do, por exemplo, dele ter a variação do do e does no presente, para a terceira pessoa, com o can, isso não existe, ok? O can, ele é igual para todo mundo. Então, dá uma olhada nesse quadrinho aqui. O can, se eu falar, lembrando do quadrinho lá das pessoas. I can, you can, he, she, it can. É a mesma coisa. We can, you can, they can. Ok? É tudo igual para todo mundo. Também, já lembrando aí a negativa no caso, é o can't, que é a abreviação lá do cannot. Então você pode falar I cannot ou I can't, tanto faz. E é igual também para todos os pronomes aí. E como é que seria o passado do can, no caso? Sim, como ele é o verbo auxiliar, ele tem o auxiliar no passado também, obviamente. Então, se for afirmativa no passado, a gente fala could. Se for negativa, couldn't. Ok? Could not, vira couldn't. Então, é a mesma coisa. Não muda também, no caso aí, né, os verbos no passado, realmente nenhum nunca vai mudar para ninguém. O could segue a mesma ideia. Então vamos lá, lembrando, a prática, né, o que a gente poderia fazer, o que é muito comum a gente falar, como eu falei com vocês, por exemplo. Hoje, estou pensando aqui na minha rotina, hoje eu posso estudar à noite, ou talvez hoje eu não consigo sair para lanchar, por exemplo, porque eu preciso estudar. Então, eu vou falar Today I can study English, or today I can go out with my friends, with my family. E se for negativa no caso, Today I can't. I can't go out tonight because I need to study, or I can't go out tonight because I don't have money. Ok? Então, lembrando, vocês podem sempre usar e devem estar sempre tentando praticar com as frases, as coisas do seu dia a dia mesmo. Essa é a melhor dica, a melhor prática que você pode ter, ok? E aí tem uma regra muito importante. Lembra que a gente já falou aí em uma outra aula sobre a regrinha de ter os verbos, dois verbos juntos no caso?
Por exemplo, os exemplos que eu dei na última aula. Se eu falar I like to study English, a gente tem esse to study, o to aí no caso, porque o study, o segundo verbo aí na frase, está no infinitivo. To study é realmente estudar. Estou falando que eu gosto de estudar. I like to study. O verbo can, além, ele é especial aí, como eu já falei, por alguns motivos, na verdade, não é só um. Então, primeiro, que ele já é um verbo auxiliar, então a gente não usa ele junto com o do ou don't, nada assim. Ele já é auxiliar por si só. E quando a gente fala, como eu acabei de dar o exemplo, eu posso trabalhar hoje, ou hoje eu não posso trabalhar, por exemplo, o verbo que vem depois dele nunca vai ter o to, ok? Então a gente vai sempre falar direto. Today I can study, or I cannot study. Você vai ligar pro seu chefe e falar, oh, my boss, I'm sorry, but today I cannot go to work because I'm sick, maybe, ok? E aí, por último, uma dica. Sim, essa aula aqui com o can, sobre o can, é muito fácil, muito curta, muito simples, porque ele realmente não varia tanto, ok? Um detalhe, aí sim, sobre a prática, como eu falei, vocês têm sempre que buscar ouvir alguma coisa em inglês, assistir, se você gosta lá da sua série, do seu filme, suas músicas. E aí, o que acontece? Tem gente que tem muita dificuldade para, quando a gente ouve, conseguir identificar, assimilar. Por quê? Principalmente o inglês americano, eles, na hora que fala, né, uma frase rápida, uma frase normal, digamos assim, fica muito quase invisível, não invisível, né, porque a gente está ouvindo, obviamente, fica quase imperceptível o T quando é o can't, na negativa. Então, o que eles fazem? É uma coisa que você pode testar, você pode notar aí. Geralmente, quando a gente fala na forma positiva, yes, today I can work. Ok? I can work. Tô falando. Ok, today I can go to work by car, I can go to work by bus. Afirmativa, I can. Quando eles falam na negativa, eles não vão falar I can't go to work. I can go to work. Deu pra entender a diferença se eu falar today I can go to work or today I can't go to work? Mesmo que esse T fica quase imperceptível, ele não aparece, não é tão forte, mas a entonação com que a gente fala muda a pronúncia. Então, nas frases afirmativas, geralmente o can é mais fraco, ele passa mais direto pela frase. Today I can work because, okay, I'm good, I'm feeling well, no problem. Or, oh my God, today I can't work because I'm so tired, I'm sick. Ok? Então a primeira aí, can, afirmativa, can't, negativa. Ok? E como eu sempre digo, tudo é questão de prática. A gente tem que acostumar a ouvir os nativos falando. Porque assim, provavelmente é fácil vocês me ouvirem aqui e entenderem o que eu estou falando. Mas o que a gente tem que acostumar mesmo é praticar, ouvir outras pessoas de outros países falando inglês. Assim a gente vai realmente conseguir aprender e entender o inglês de verdade. Então, alguns exemplos aí. Se eu fizer uma pergunta para vocês, lembrando daquela regrinha lá, como o can é o próprio auxiliar aí, ele vai para o início da frase. Se eu fizer uma pergunta para vocês, por exemplo, can you study English today? Can you go to work by car, by bus? How can you go to work by car today? Or, se você está em algum tipo de dieta ou reeducação alimentar, por exemplo, can you eat bread? Can you eat chocolate today? Yeah. E você também pode fazer uma pergunta na negativa, claro, assim como a gente faz em português. Can't you listen to my classes? Can't you listen to my podcast? Can't you watch my classes on YouTube? Yes, you can, of course you can. It's amazing. So, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. O próximo aí eu vou focar mais, obviamente, no could e couldn't, que é no passado, ok? See you, have a good day. Don't forget to subscribe on YouTube, follow me, and
share these classes with all your friends, your family, everybody you know. Everybody needs to speak English, and everybody can speak English. Everybody can. See you. Have a good day.